Boa tarde, pessoal. Estou aqui resolvendo o exercício 2 agora com vocês, né? A gente já terminou um, a gente já caracterizou como que um diodo funciona e como que ele se comporta. Agora vamos analisar dentro de um circuito simples como que esse diodo vai funcionar. No, na primeira parte aqui... Boa tarde, pessoal. Estamos aqui agora resolvendo o exercício 2. A primeira parte, que era o exercício 1, a gente caracterizou o diodo, determinou como é que ele funciona. E agora a gente vai estar resolvendo aqui alguns circuitos simples de como esse diodo vai se comportar nesses circuitos, né? Na primeira parte do exercício 2, a gente vai determinar qual que é o valor de tensão e corrente em cada um dos circuitos nessa parte VO aqui. Então, o que ele fala? Ele fala que a parte de entrada, a tensão de entrada VI, é igual a 10 volts e que a gente vai utilizar algumas aproximações. Diodo ideal, o diodo limiar com condução de 0,6 e o diodo limiar com condução de 0,6 e resistência interna de 20 ohms. No caso de cima, é uma condução ideal, né? Então ele não tem resistência interna. E o diodo real, que é praticamente, pela aproximação que a gente fez, os mesmos valores do modelo com essa resistência interna aqui. Então a gente não vai precisar calcular ele de novo. A gente só pode utilizar alguns softwares para a gente estar comparando esses valores. Então, pessoal, aqui a gente tem os dois circuitos, a gente substituiu onde estava o diodo pela chave e a gente vai ter que analisar a parte da fonte aqui para saber se essa chave é aberta ou fechada. Analisando o circuito original, a gente observa que a tensão de 10 volts aqui sai positivo pelo lado de cima, chega no diodo e atravessa ele. Então, alimentando pelo anodo, passando para o catodo, alimentação de polarização direta. Então, esse diodo vai ser uma chave fechada. E aqui o mesmo caso, porque a alimentação também está direta. Então, retornando ao nosso circuito com o modelo ideal, as duas chaves estão fechadas. Quando a chave está fechada, essa tensão V0 aqui, ela sempre vai ser 0 volts, porque é um curto-circuito, e entre um curto-circuito eu não tenho tensão. Para a gente calcular qual que é a corrente que passa aqui, é a mesma que passa no resistor. Utilizando a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, a gente consegue aqui ver que o I dividido por R vai ser igual a 10 volts da fonte, dividido pelos 1000 ohms do resistor, 0,01 ampere ou 10 miliampere, que é a solução aqui da corrente e da tensão aqui nesse ponto aqui. Já no circuito B, que é esse aqui, o que a gente tem? O diodo estava aqui e agora a nossa análise é em cima do resistor. Então a gente vai ter os mesmos 10 volts aqui, a gente vai ter aqui em cima. Então, tá os 10 volts aqui na tensão de entrada e na de saída, porque vai ser a mesma. E a corrente nos dois circuitos, como ambos estão em série, a gente não consegue mudar essa corrente, porque em série a associação é a mesma. Então, a corrente continua sendo 10 mA através do mesmo cálculo aqui, onde a gente divide a tensão da fonte sobre os 1000 ohms do resistor. Certinho? Então, pessoal, analisando agora aqui o circuito 2, né, que é uma condução ideal e uma tensão de queda de 0,6 volts, a substituição do diodo vai ser uma fonte polarizada reversamente à nossa tensão inicial e a chave. Pela nossa análise, a gente já sabe que essa chave vai ser fechada enquanto a tensão aqui de 10 volts for maior do que essa 0,6. Então aqui a gente vai ter uma chave fechada e o que vai estar acontecendo com essa chave fechada? A tensão aqui entre os dois pontos aqui de VO sempre vai ser 0,6, porque não tenho outro componente aqui sem ser essa fonte que vai me dar uma referência de tensão, porque a chave quando fechada é um curto e o curto é 0. Então o que a gente escreveu aqui que o VO é sempre 0,6. Para a gente descobrir agora a corrente, a gente vai usar a lei das malhas de Kirchhoff. Então o que a gente tem? Tem os 10 volts da fonte, perde 0,6 aqui, e o que sobra está em cima desse resistor, que é quem vai determinar a nossa corrente. Então a gente tem que a corrente é igual a U dividido por R, através da primeira lei de Ohm. Então o U vai ser os 10 volts, menos os 6 volts, tá aqui, dividido pela resistência que sobra, que são os 1000 ohms. Calculando isso aqui, a gente tem uma resposta de 9,4 mA ou 0,0094 A. Então, a gente tem já a tensão de saída VO, que é 0,6 volts,
E a gente tem a corrente também, que é de 9,4 mA para todo o circuito, porque está em série. Analisando agora a letra B, a gente tem a mesma fonte, a mesma modelagem do diodo com uma fonte reversa, então a alimentação VI é a mesma, e um resistor de 1K agora aqui onde a gente quer analisar as saídas. O que vai acontecer? Usando novamente a lei das malhas, o que eu sei? Eu tenho 10 volts aqui na fonte, aqui eu perco 0,6, a chave continua fechada, né? Aqui ela está desenhada aberta, mas ela vai estar fechada, o diodo vai funcionar com uma chave fechada, e o que sobra é o que eu vou ter aqui em VO. Então foi o que eu determinei aqui através dessa equação. O VO vai ser igual ao VI, que é 10 volts, menos a tensão de queda do diodo, VD ou VF. Então eu tenho aqui 10 menos 0,6 igual a 9,4 volts, que é essa tensão. Com base na tensão que a gente tem, eu tenho só um resistor aqui, só aplicar a lei de Ohm, eu tenho que U é igual a U dividido por R, né? O U é 9,4 volts, o R é os 1K ohms ou 1000 ohms, e eu tenho a mesma corrente, porque teoricamente o circuito é o mesmo, eu só estou analisando em pontos diferentes. Então, a gente tem 9,4 mA e 9,4 volts de VO agora. Indo agora para a letra C, pessoal, agora a gente tem um modelo de diodo onde eu tenho um limiar do diodo com uma queda de tensão de 0,6 volts e uma resistência de diodo de 20 ohms. Então vai ser o modelo mais aproximado do real que a gente vai ter. A caracterização no circuito, como a gente viu no exercício 1, vai ser uma fonte ligada ao contrário, mais um resistor de 20 ohms, que foi o que o próprio exercício nos determinou. A chave, após a análise, a gente vê que os 10 volts ele é maior do que esses 6 volts, então vai fechar essa chave, o diodo vai funcionar como chave fechada, e a gente vai ter uma queda VO aqui. Como que a gente vai calcular essa queda VO? Usando as leis de Kirchhoff, a lei das malhas, novamente. Então eu tenho que a minha corrente total, ela vai ser o meu U total aqui em cima, sobre a minha resistência equivalente. Então, o meu U vai ser os 10 volts que eu tenho, menos os 6 volts aqui, os 0,6 volts. Subtraindo 10 por 0,6, eu só vou precisar dividir pela resistência total, para achar a corrente total no circuito. Então, eu divido aqui por 1020, isso aqui vai me dar como resposta 0,00921 A, ou 9,21 mA. Como a gente pode observar, já está bem próximo do 9,4 que a gente achou lá atrás. Já uma aproximação muito boa àquele modelo anterior. Essa é melhor ainda. Olhando aqui, ó, a gente tem que o VO vai ser igual a UR agora, mais VD. O que é esse UR? É a tensão agora nesse resistor do diodo, mais a queda de tensão. Para achar a tensão aqui é só aplicar a lei de Ohm, a gente já tem a corrente que passa por ele, porque é uma corrente só, está tudo em série. Então eu tenho a minha resistência do diodo vezes a corrente mais VD, que é a minha queda de tensão no diodo. Então, 20 ohms vezes 0,00921 mais 0,6, que vai dar 0,784 volts ou 784,2 milivolts. Resolvida assim a letra A do modelo de limiar. Resolvendo agora a letra B, o que a gente tem? Para a gente calcular a queda de tensão aqui, vai ser utilizando agora a mesma fórmula da corrente total, usando a lei das malhas de Kirchhoff. A corrente vai ser calculada do mesmo jeito, tem o 9,21 mA, que passa por todo o circuito e retorna à fonte, só tem um caminho, o circuito todo está em série, reforçando. Então o VO vai ser nada mais que a minha resistência vezes a minha corrente. Então é o 1000 vezes o 0,00921, que vai ser igual a 9,21 volts. Solucionando assim parte C do exercício 2. Então a gente terminou aqui. Pessoal, continuando aqui, no nosso modelo real, a gente está simulando ele aqui no Falstad, né? Um ambiente que a gente já conhece e já está familiarizado. Então o que a gente tem? No nosso VO, a gente tem um diodo aqui com a queda de 0,6 volts. Pode ver que o FW dele aqui, né, tensão direta, é de 0,6. Então, esse diodo aqui, ele já leva em consideração aquela curva característica e a queda dele, nesse caso, ficou em
9.768 volts, ou 768 milivolts, com uma corrente de 9.2. Ficou ali entre o nosso modelo com resistor e sem o resistor. E a queda de tensão no circuito B ficou de 9.2 volts, próximo ali do que a gente tinha calculado. Vamos voltar lá para o quadro, lembrando desses valores aqui, 9.2 mA e 700 mV, né, 768 mV, para a gente comparar com o que a gente tinha lá. De volta aqui no nosso quadro, né, quadro branco, aqui na nossa resolução, a gente pode ver que aqui a gente tinha 784 contra 760 aproximadamente lá do nosso real. E os 9.2 volts de queda lá deu 9. Alguma coisa, quase 9.3. Então, ele fica entre os dois, sendo bem aproximado aqui pelo nosso diodo com resistência interna. Mas, para vias de cálculo geral, a gente pode usar uma aproximação um pouco mais fácil da gente calcular, apenas contando a queda de tensão, que a gente já tem uma aproximação aqui de 9,4 para 9,3,5, bem próxima do que a gente precisa. Então, essas duas aproximações são bem interessantes para a gente trabalhar. Resolvendo agora a parte 2 do nosso circuito, o que a gente vai ter? A nossa tensão de entrada pela nossa tensão de saída, que é o gráfico VI V0. No nosso primeiro caso, como a gente tem um curto-circuito para o modelo ideal, a tensão vai ser sempre zero de saída, não importa qual a tensão de entrada. Então, aqui eu vou variando a minha tensão de entrada, mas a minha tensão de saída é sempre zero. Já quando eu tenho a resistência de 1K lá, a minha tensão de saída para o modelo ideal, como eu não tenho percas, depois que ela entra no modo de condução, é sempre igual à minha tensão de entrada. Então, por isso que eu tenho essa reta aqui, ó, num ângulo de 45 graus. Então, esse ângulo aqui entre o eixo da minha reta e o eixo X, ou eixo de tensão de entrada, vai ser de 45 graus. Ou seja, a mesma tensão de entrada é a tensão que eu vou ter lá na minha carga quando a gente considerar um modelo ideal, igual foi o que ele pediu lá para a gente. Voltando lá para a gente confirmar. Então, no item 2.2, com base no modelo de diodo ideal, né? A gente traçou agora a curva, que é aquelas que vocês acabaram de ver. Então, essa curva aqui que a gente viu, né, do modelo ideal, de VI V0 para o circuito A e VI V0, ou tensão de entrada, tensão de saída, para o nosso circuito B. Certo, pessoal? Assim a gente termina a resolução do exercício 2 e vamos partir para o próximo já.